Responsabilidade social, mulheres empreendedoras, varejo. Estes são alguns dos temas que o programa Movimento Empresarial vai discutir nesta edição, sempre na parceria com a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério, tudo? Vai estar conosco o Carlos Carrano, que é coordenador da Câmara de Responsabilidade Social do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul. Vai falar um pouco sobre, afinal de contas, o que nós temos a ver com responsabilidade social. Também vai estar conosco a Silvana Bastian, presidente da BPW Porto Alegre, a Business Professional Woman, Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais. Você não pôde ir na Feira Brasileira de Varejo? Quer saber o que aconteceu lá? Quais foram os pontos mais importantes? Também vamos estar falando sobre isso. É o programa Movimento Empresarial desta semana, que está começando agora. E neste primeiro bloco deste programa, estaremos conversando aqui com uma pessoa muito especial, que atua em uma área super importante para as empresas, que nós ainda estamos aprendendo a lidar com ela. Juntamente comigo e com o Rogério, estará aqui no primeiro bloco o Carlos Carrano. Ele, que é administrador de empresas com especialização em gestão, possui experiência na concepção e coordenação de projetos sociais e em campanhas para captação de recursos para projetos via leis de incentivo. Está como coordenador da Câmara de Responsabilidade Social do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul e atua no terceiro setor há mais de 20 anos, com amplo conhecimento na área e atualmente está como especialista em responsabilidade social no Instituto Unimed. Atua também como voluntário em ações sociais com foco em direitos humanos para pessoas em situação de vulnerabilidade social e em OSC, com causas no cuidado de crianças e adolescentes. E ainda tem mais, gente. Se a gente ficar aqui lendo o currículo dessa pessoa, a gente vai passar o tempo inteiro falando disso. Mas eu fiz questão de ler para que vocês possam perceber a importância de ter um profissional desse à frente de ações sociais nas empresas. Carlos, seja muito bem-vindo ao programa. Tudo bem, obrigado, Ana Paula. Muito obrigado, Rogério, também pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Gratidão você por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Mas, Carlos, eu li o teu currículo mais profissional, mas eu fiquei super curiosa sobre as suas áreas de atuação e querendo com certeza saber mais sobre tudo isso. Conta um pouco da tua trajetória profissional, como foi que você foi parar nesse ambiente da sustentabilidade e da responsabilidade social, das ODS, da OSC. Ana Paula, é uma história, a vida vai te conduzindo por alguns caminhos, né? Eu iniciei em 94 no Serviço Social da Indústria, no SESI, no qual permaneci durante 23 anos, né? E o trabalho executado lá dentro foi totalmente social, né? A empresa tem esse perfil do investimento social, ela tem ajuda as empresas na responsabilidade social. Então foi a partir desse momento que surgiu então esse direcionamento da carreira muito forte e também a identificação pela causa, né? Tu te identificar por aquilo que te dá prazer de fazer e realizar e ajudar também hoje as empresas a atingir essa questão de maturidade na sustentabilidade, entender esse entendimento, né, que não é apenas um discurso. Então, minha trajetória veio desde de início de carreira, né, durante essa permanência no SESI, agora no Instituto Unimed,
e a Unimed vem investindo muito forte nessa questão da responsabilidade social, a sustentabilidade. Então, essa foi rapidamente a minha trajetória, mas também tem a questão da formação, também buscar pós-graduação, fazer, estudar, ler bastante sobre o assunto. E eu acho que é isso, né? É sentir que esse é o caminho. Então, eu segui pela sustentabilidade, pela responsabilidade social. Perfeito. Rogério? Carlos, é uma alegria poder te ter aqui no nosso programa. E uma das coisas que me parece bastante importante para as pessoas entenderem é que responsabilidade social faz parte do negócio hoje, de qualquer negócio. Qualquer empresa, qualquer operação que venha a ser desenvolvida tem que ter um olhar que vai além apenas da questão do resultado financeiro, do lucro. Mas a gente ainda escuta muitas vezes empresários, empreendedores e até mesmo profissionais de diversas áreas que não conseguem enxergar a questão da responsabilidade social, a questão da sustentabilidade, como algo que faça parte do negócio da empresa. Para essas pessoas que não entendem a importância disso, que mensagem tu poderia dar para elas entenderem um pouco mais sobre isso? Bem colocado, né, Rogério? E hoje se fala muito do lucro com propósito, ou seja, tu pode ter lucro, o negócio pode ter, mas existe um propósito por trás disso, né? Quem fala isso muito é o Ricardo Voltolini, uma pessoa de referência nesse ramo da sustentabilidade, e isso parte da liderança. Então, essas empresas que não estão ainda olhando para a sustentabilidade, não estão olhando para a responsabilidade social, é, existe uma grande tendência, né, do consumidor, daqueles que consomem seu produto, questionarem por que não faz esse movimento, por que explora recursos sem se preocupar na regeneração desses recursos, né, não está atento à questão do clima, não descarta corretamente seus resíduos. Então, é uma grande possibilidade essas empresas serem questionadas. E sempre digo, escreve, mas faz aquilo que tu escreve também. Então, não é permitido também nesse mercado competitivo tu dizer que faz e não fazer, né? Ah, eu faço o descarte correto, eu cuido da questão das desigualdades. Precisa ter projetos, programas que mostrem isso também, né? Então, respondendo essa tua colocação, essas empresas precisam, senão elas ficam para trás e realmente perdem o seu espaço dentro do mercado, né? Sim. Muito obrigada, Carlos, pela resposta, mas aí eu vou te perguntar o que é responsabilidade social? Muito bem. É uma boa pergunta e vai ao encontro do que eu falei agora, que é realmente cuidar não só do seu negócio, mas ter algo a mais, cuidar do ambiental, cuidar do social, ter ações de governança, e isso tanto para dentro da empresa quanto para fora. Então, responsabilidade social é ter não só os funcionários com projetos, mas a alta liderança entendendo que ela precisa se comprometer dentro do seu planejamento estratégico com esta responsabilidade social. Hoje se fala na questão do ESG, né, que são as siglas em inglês, ambiental, social e governança, e isso precisa estar dentro desse pacote, né, que a gente fala da sustentabilidade. Então, responsabilidade social é isso, é olhar, ter resultado no negócio, mas saber que eu vou além disso. Perfeito. Rogério? Carlos, muitas vezes a gente tem a tendência de terceirizar a responsabilidade para outras pessoas. Então, muitas vezes a gente vê as empresas dizendo que responsabilidade social é algo que tem a ver com o governo, que tem a ver com ONGs. Às vezes a gente vê profissionais
não, mas eu trabalho, eu vendo ou eu executo alguma coisa, eu não tenho nada a ver com isso. De fato, existem pessoas que podem ficar desconectadas desse conceito de sustentabilidade, de responsabilidade social, de ESG, ou isso é algo que de fato permeia toda a sociedade, todo o tecido produtivo, todo o ecossistema de um país, por exemplo? Como é que tu vê isso? Eu entendo que pode ocorrer, Rogério, de ficar desconectado, sim. O ser humano tem suas características, ele, né, em algum momento, a pessoa pode não acreditar e achar que nós somos papo, como é que a colega chamou outro dia? Ecochatos, né? Falando nessa questão e repetindo, né, situações, mas não tem como ficar longe dessa realidade. Hoje é um caminho sem volta, a própria ONU já criou a Agenda 2030, trazendo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e isso foram 193 países que firmaram esse acordo. Então, a pessoa pode até dizer, não acredito, não estou nesse entendimento, mas o mundo está dizendo que sim, né? Não tem mais tempo. Essa Agenda 2030, faltam menos de 8 anos para a gente alcançar ela. E ela tem o lema de não deixar ninguém para trás, né? Então, Rogério, podem acontecer essas pessoas que têm esse entendimento, né? Mas o mundo está mostrando diferente. Embora, de novo, a gente esteja numa situação muito triste de guerra ainda, mas o olhar positivo é esse, olhar para frente e olhar com essa, digamos, essa certeza de completar aquela agenda que foi proposta, né? Carlos, tu está trazendo essa questão da Agenda 2030, das ODS. Explica um pouco mais para a gente o que são essas ODS, como pode adaptar as ODS às organizações, como que podem ser desenvolvidos esses projetos e qual o seu papel também em auxiliar essas empresas a desenvolverem projetos que possam estar aí conectadas com essas ODS e quais são os benefícios de ter projetos conectados a essa agenda. Isso, Ana Paula. Na verdade, essa agenda que eu comentei, então, é a Agenda 2030, que a ONU estipulou. Ela já vem de uma história lá de 92, na Rio 92, depois teve ali a Rio mais 20. Então, essa agenda já vem sendo construída, passou pelos 8 ODMs, que na época eram 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e a ONU sempre pensando nessa agenda comum, para que todos trabalhassem nesse formato e falassem a mesma linguagem. E quando a gente fala na Agenda 2030, ela foi constituída com 17 objetivos. Esses 17 objetivos passam pelo combate à pobreza, passam pela educação de qualidade, né? Passam a questão climática, preservação da vida, direitos humanos. Então, são 17 objetivos que foi proposto, e de acordo com 193 países, né, para que se tivesse um mundo melhor e não deixasse ninguém para trás. Essa foi a proposta da agenda. É muito válido. Infelizmente, no Brasil, a gente não está atingindo os objetivos propostos, os indicadores. Existe uma questão bem de não atingimento dessas metas, né? Mas a agenda está posta e aí vai se fazer uma avaliação depois do que precisa ser reprogramado, redirecionado. Então, a Agenda 2030 seria desta forma, né? E não está distante. É ações que eu posso fazer durante o dia, cuidando do meu lixo, cuidando da minha relação com a comunidade, participando de projetos sociais. Então, eu posso, pessoa física, também contribuir. Perfeito. Rogério? Carlos, tu acreditas que as novas gerações elas estão mais conscientizadas com relação à responsabilidade social, à questão de sustentabilidade, ou estão menos conscientizadas? Ou seja, aquelas pessoas que hoje estão no comando das empresas e que estão
percebendo a relevância disso, estão conseguindo levar adiante esse conceito, as escolas estão conseguindo levar adiante esse conceito para os alunos, ou tu achas que a nova geração está pouco se importando de fato com esses aspectos? Ótimo que tu falou nessa questão da juventude. Meu entendimento é da preocupação, sim, hoje. Esses jovens já vêm com uma cultura perguntando o que a empresa faz, se ela tem destinação dos seus resíduos. Existe uma consciência maior em relação ao futuro através desses jovens, né? Até porque eles também vão ficar com o legado nosso. Esses jovens, o que a gente está fazendo hoje interessa, porque quando ficarem adultos, com mais idade, eles vão ter aquilo que nós deixamos também. Então, tanto se fala em desenvolvimento sustentável, né? Tu produzir hoje, mas garantir que as gerações futuras também tenham esse recurso disponível. Então, eu acredito que eles estão sendo preparados, as escolas já investem não só na questão ambiental, mas a questão de ética, de direitos, né? Os grupos que a gente vê, muitas startups iniciando com jovens, já nessa vibe de buscar soluções para a questão social. Então, Rogério, eu entendo que sim, essa juventude aí a gente tem eu vejo como uma esperança, né? Ela está conectada, ela está se preocupando em que empresa ela vai trabalhar e está se preocupando. Agora, a preocupação é uma questão, a gente precisa agir, né? E aí eu pergunto se nós vamos dar conta, essa geração também vai dar conta de agir, né? Não só se preocupar. Perfeito. Carlos, a pandemia, a gente teve toda uma construção de conceito referente a aprendizagens, que na pandemia aprendemos muito, que a pandemia veio para ensinar que a gente precisava justamente ter mais esse pensamento social, esse pensamento mais de comunidade, e as influências que acontecem em um lugar, sim, tem a tendência e a possibilidade de alcançar outros, como aconteceu com o vírus, que acabou trazendo prejuízo para todo o planeta, né? Você acha que, na tua opinião, na tua percepção, que a pandemia influenciou de alguma forma ações de responsabilidade social? Sim, Ana Paula, trouxe muito, muito à tona o nosso sentimento de solidariedade, né? A gente é, percebeu que não estamos sozinhos, aquela questão da inter-relação, estamos conectados com numa comunidade maior. Eu acho que a pandemia trouxe isso, né? A grande pergunta seria se nós aprendemos com essa questão da pandemia, se a gente aprendeu ou foi passageiro. Nossos atos de caridade, solidariedade foram maravilhosos, né? A gente tem aí o monitor de doações da BCR, nós temos indicadores de doações, empresas privadas, né, doando muito recurso, mas, né, a vida continua. E como é que nós estamos? Então, essa pergunta eu tenho para mim também. Será que nós aprendemos e será que nós conseguimos manter essa solidariedade? Infelizmente, acho que ontem saiu na Zero Hora e apareceu também no noticiário que, de novo, o Brasil voltou à situação extrema de fome, que não acontecia há 30 anos. Então, essa é a pergunta que fica, né? A pandemia nos mobilizou, nos sensibilizou, e agora a gente precisa continuar com isso, fazer parte dessa solução também. Eu participo de um grupo que faz alimentação, tu leu ali antes a OSC, né? Faz alimentação para moradores de rua. É uma entidade que eu participo há uns 4 anos, e a gente vê, assim, por sábado nós servimos cerca de 1.200 refeições. E aí eu me pergunto, né? Isso não parou na pandemia, isso não parou agora. Então essa é a questão que a gente
se pergunta, né? Eu acho que ativou nossa solidariedade, mas não terminou. Não terminou ainda. Carlos, a gente está chegando ao final aí do nosso tempo de entrevista. Eu gostaria de te pedir para tu deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Perfeito. Só um pouquinho, Carlos. Antes de você falar, já que você trouxe essa questão da OSC, como faz para as pessoas ajudarem, né? Ah, que legal, Ana Paula. Sim, essa OSC que eu participo se chama PF das Ruas, né? Eles têm um Instagram, @PF das Ruas. Pelo Instagram vocês vão encontrar, pelo Facebook também. Eles atuam ali atrás da URGS, embaixo do viaduto Leopoldina, e por sábado são servidas 1.200 a 1.400 refeições. Perfeito, está aparecendo aqui. E precisam de muitas doações, precisam realmente desse alimento para que continue alimentando esses moradores, né, que estão em situação de rua, e essas pessoas que precisam. Talvez na semana é a única refeição que realmente tem, então toda a doação vai ser bem-vinda. Isso aí. Bom, o Rogério me perguntou uma mensagem, Rogério. O que eu posso dizer? A gente fala muito, né? E a minha mensagem seria o momento de agir. Eu gostaria de deixar aqui um pedido assim para quem está nos ouvindo e nos vendo, que também possa agir em prol de tudo isso que a gente falou, né? Da agenda, da solidariedade, pequenas ações, né? Essa é a mensagem que eu gostaria. É hora de agir. A Agenda 2030, ela trouxe propostas, objetivos, estratégia, mas a gente precisa agir dentro deste momento que é o hoje, para garantir esse futuro um pouco melhor para todos nós. Perfeito. Conversamos aqui com Carlos Carrano. Gratidão pela tua participação. E você que está nos assistindo, não saia não. Temos mais. A nossa próxima convidada tem muitas informações para trazer para vocês. Fique conosco e até logo. Nesse segundo bloco do programa Movimento Empresarial, vamos conversar um pouco sobre empreendedorismo feminino. Nada melhor do que ter conosco aqui a Silvana Bastian, que é presidente da BPW aqui de Porto Alegre. A BPW, que é a Associação das Mulheres de Negócios. Silvana, seja muito bem-vinda aqui ao programa Movimento Empresarial. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse assunto que move o coração, né? É verdade. Mas, Silvana, para as pessoas que estão nos assistindo te conhecerem um pouco mais, conta para nós um pouco da tua trajetória profissional, como é que tu desenvolveste os teus negócios e como é que tu vieste a ser presidente da BPW aqui de Porto Alegre. Então, tá bom. Contar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu sou atualmente profissional da área de treinamento e desenvolvimento, trabalho com consultoria, mas eu comecei ainda como publicitária, bem jovem, né? Comecei, depois acabei montando minha empresa com a minha sócia, a Letícia. Eu tenho uma empresa mais criativa. Ela está completando 20 anos, dia 17 desse mês, é uma alegria. E eu cheguei na BPW, sim, ainda muito jovem, tanto a gente tinha colocado a empresa, acho que a gente devia estar com uns 2 anos de empresa. Eu conheci a BPW. E eu cheguei nessa organização
e descobri ali um mundo muito interessante, um mundo muito de suporte, né? Mas eu acho que, acima de tudo, como empresária, o que me encantou tanto nessa vida, eu trabalho com treinamento, com desenvolvimento de pessoas, o que me encantou nessa organização é que é uma organização que ela estava à frente do seu tempo, né? Eu comecei isso, eu tinha 27, eu estou com 47, então faz quase 20 anos que eu estou envolvida com essa organização. Eu era ainda das jovens quando eu entrei, né? E ali, o que me deixava muito, muito empolgada, que eu achava muito bonito na BPW, é que ela já tinha esse movimento exponencial. Ela é uma organização internacional, né? Ela tem 100 anos atualmente, mas ela já tinha essa característica que hoje a gente vive de movimentos exponenciais, do long life learning, as pessoas ajudando as pessoas, transformando conhecimento, experiências e oportunidades, orientando os jovens de uma forma muito bacana, e isso me encantou muito nessa organização. Então, a minha trajetória profissional está muito colada com a BPW, porque muitas vezes eu tive ela ao meu lado, seja tendo o apoio de pessoas, conhecendo pessoas, recebendo conselhos que talvez eu nunca recebesse, conselhos tão amorosos e tão profissionais, mas com pessoas que a gente confiava. Então, como profissional dessa área de desenvolvimento, eu vejo hoje que eu ainda estou, né, nessa organização, acreditando muito nesse legado dessa advogada, né, que criou a Lena Madison Phipps, que trabalha justamente essa questão. Hoje a gente tem um discurso das empresas, esse aprendizado 70, 20, 10 na prática, mas a BPW já tinha tudo isso quando ela surgiu para ajudar as mulheres, para dar suporte para as mulheres que tinham uma situação bem mais crítica, né? E quando eu estava começando a minha empresa, eu vivi muito a questão de gênero, diferença de gênero, eu era muito jovem, então pegava muito forte ao ponto de eu e minha sócia ouvirmos: não, a gente adorou o trabalho de vocês, mas nós não vamos contratar vocês porque a nossa empresa só contrata homens. E a BPW, ela sempre me deu essa força de: não, tem muita mulher fazendo a diferença, vamos trabalhar junto, vamos mudar esse mundo, porque só posso mudar o mundo se eu me engajar em algo para fazer essa mudança, né? Então, por isso ela é tão forte dentro da minha trajetória profissional. Já passaram muitos anos, a minha empresa já está com 20 anos hoje, né? Então, talvez eu já não sinta tanto essa questão: a gente só contrata homens. Ou agora eu já estou também mais profissional, mais madura. Mas o suporte que veio foi muito importante. A minha trajetória, ela está dentro dessa história. Não, eu não admito não ser contratada porque eu não sou um homem. Ou ter que contratar uma equipe masculina. E eu tive que fazer isso. Para que eu conquistasse o espaço dentro das indústrias que eu queria, eu tive que contratar uma equipe masculina, muito boa, profissionais maravilhosos, parecidas, pessoas que eu adoro, mas eu não fiz aquele serviço porque eu era uma mulher. Então, assim, a história da BPW está colada com a minha história. Eu quero mudar isso. E por isso ela é tão importante para mim. Ana Paula. Gratidão, Rogério. Silvana, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Você, que é a nossa presidente, eu que sou uma associada da BPW Brasil, aqui de Porto Alegre, estou aí atualmente sob os cuidados da presidência, né, da Silvana Bastian, que está fazendo uma gestão incrível, e depois a gente vai falar mais sobre essa gestão. Mas você trouxe toda a sua trajetória muito conectada com a BPW, e todo esse incentivo de crescimento por meio dessa instituição. Mas conta pra gente o que é a BPW. Então tá. A BPW é uma organização internacional. Ela é a Business and Professional Women, né? Aqui em Porto Alegre nós chamamos de Associação de Mulheres de Negócios. E ela é uma organização internacional. Ela nasceu em 1919, nos Estados Unidos, justamente para dar apoio para as mulheres, que elas estavam sofrendo bastante com a questão dos maridos já indo para a guerra, e muitas perdiam seus maridos, enfim. Então surgiu a ideia dessa advogada trazer uma associação, algo que desse apoio para que essas mulheres pudessem se amparar. Em 1930, foi fundada a Federação das BPWs em Genebra, na Suíça.
Enfim, a guerra aconteceu, as mulheres precisaram sustentar suas famílias, elas tiveram suporte, elas tiveram ajuda, muitas não tinham experiência, né, não tinham nada, elas estavam cuidando das famílias, dos seus filhos, que é um trabalho nobre, justo e difícil, mas elas não tinham como sustentar a sua família, né? Então a BPW ela trouxe essa ajuda. O que aconteceu? A guerra acabou. E as mulheres viram a importância disso para que elas continuassem se desenvolvendo. Porque se a gente for ver, a gente tem um histórico de muita diferença de gênero, né? Estamos nos anos 2020 e pouco e a gente ainda está vivendo o teto de vidro. A gente ainda vive isso, né? Então, a BPW, ela trouxe essa ajuda para as mulheres. Na década de 80, ela veio para o Brasil. Hoje, ela está presente, deixa eu ver, em 104 países e mais ou menos 23 BPWs ativas, talvez mais, porque estão abrindo novas. Pós-pandemia, houve um interesse de muitos lugares trazerem a BPW para ajudar as mulheres. Então, ela é uma organização muito ativa, seja na parte do desenvolvimento profissional, como em áreas também de políticas para as mulheres, que é uma coisa fundamental. A mulher sem a política que a apoie, ela também não vai vencer o machismo estrutural. Então, a BPW ela traz essa ajuda, ela também está presente em questões de direitos da mulher, de meio ambiente, quanto isso afeta as nossas vidas. Então, ela é formada de várias comissões, né, comitês internacionais, e aqui localmente, a gente se divide em comissões que também desenvolvem projetos que a gente possa gerar oportunidades para as mulheres, que eu diria assim, as oportunidades dessas mulheres de negócios, elas estão muito mais em se autodesenvolver e compartilhar esse conhecimento, né, de uma forma colaborativa e exponencial, e isso faz toda a diferença aqui. E quanto mais mulheres queiram compartilhar, né, e trabalhar com a sororidade no seu verdadeiro sentido, mais resultado a gente tem. Então, a gente está no mundo e a gente está aqui. E em Porto Alegre, a gente tem um vasto trabalho ainda para ficar cada vez melhor e mais forte. Mas a gente está buscando isso com muito alinhavo do coração e coragem. Silvana, a gente sabe que existem desafios que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho, na questão de terem uma jornada maior do que a maior parte dos homens, por terem que cuidar da família, mas existem também desafios que as mulheres passam, que sofrem sendo empresárias. Existem algumas questões que dizem respeito às mulheres como empresárias e que, de alguma forma, a BPW colabora para discutir e para fortalecer as mulheres a superarem essas dificuldades? Sim, de fato, a mulher empresária, ela ainda sofre, sim, muitas questões no seu desenvolvimento. Nós vamos pensar o seguinte, as mulheres empresárias, elas têm os seus negócios e muitas já estão estabelecidas. Mas a gente, como empresária, a gente tem, sim, muita questão do machismo estrutural, que isso vai pegar desde a forma como a mulher dedica o seu tempo para ser uma empresária, né? Então, muitas atribuições estão dentro da realidade da mulher e não do marido, e isso é uma coisa de longo tempo que a gente é antropológico, a gente vai ter que estruturar isso de novo, né? Mas isso é um fato. Então, ela tem que se autoeducar para conseguir distribuir isso, porque a gente traz da nossa vida, da nossa educação e das expectativas, né? Eu sou uma mulher de 40, então eu tenho expectativas diferentes de uma mulher de 20, quando, na sua criação, nos seus vieses de gênero, né? 40 para mais, né? Já passei do 40. Mas diria assim, então tudo isso, a BPW, ela vai ajudar essa empresária a rever os seus conceitos. Sim, nessa convivência, nesse desenvolvimento. Mas a mulher empresária também, ela tem, em alguns casos, diferenças na hora de aprovação de crédito. Isso é levantado por algumas empresas de pesquisa. A mulher empresária, ela também ainda vai enfrentar algumas coisas, sim, de muito machismo, né, do tipo, já levei facilitadores em empresas, prestei o serviço, trabalhos grandes e recebi parabéns pelo meu marido, né, então ainda não está fixado na imagem da mulher que ela também pode estar naquele espaço, e de fato a mulher também tem que começar a se internalizar disso, eu tenho que formar as próximas gerações. Então, acho que a BPW, ela traz muitas vezes a reflexão, ela traz as pessoas certas e ela gera o espaço, sim, de experimentação para que a gente possa trazer esse repensar. Porque muitas coisas que nós vivemos hoje também são coisas que nós mantemos
na nossa educação. Tem a Sandra Sandberg, que é a CEO do Facebook. Ela deu um exemplo muito legal que eu acho bacana destacar. Quando ela estava grávida, somente quando ela ficou grávida, ela percebeu a importância dos estacionamentos para mulheres grávidas serem mais perto de onde ela estava. Então, às vezes, a gente só começa a perceber quando a gente está dentro. E quando a gente não tem a experiência, ou a gente não tem a troca com pessoas que estão vivendo as mesmas coisas, talvez a gente não enxergue coisas que a gente pode mudar. Então, como empresária, eu digo assim, que essa troca com foco em sororidade e dizer, cara, eu não tô bem, o que eu posso fazer? E alguém poder me dizer, sem eu me sentir mal, sem sentir que a vulnerabilidade vai me derrubar, porque nós temos muito medo da vulnerabilidade ainda, né? A gente fica mais forte. Então, como empresária, quanto mais a gente tiver suporte, saia da solidão, mais forte vai ser a nossa reação para tomada de ações diferentes, para reeducação, para rever o nosso papel nessas coisas. Não sei se eu respondi para vocês, mas eu imagino que é muito essa questão, a proximidade, a troca e saber, eu não estou sozinha. Eu tenho gente que passa pela mesma coisa e a gente pode construir soluções juntos. Silvana, eu estou te ouvindo e me vendo na história, né? Já que eu também já há 4 anos sou membro da BPW aqui pela BPW de Porto Alegre, e é exatamente isso, é um crescimento mútuo, é um crescimento uma com a outra, e não uma além da outra, de pegar nas mãos, de uma contribuir com a outra. Eu sou parte de tudo isso, cresci muito, tanto como profissional, como pessoa dentro da BPW, a minha rede aumentou muito, e tem muitos benefícios que uma associada da BPW possui. Explica um pouco mais para a gente sobre quais os benefícios que quando uma mulher se associa e o que ela precisa ter para poder se associar. Traz isso para a gente, faz um convite para as mulheres que estão assistindo aqui para se associarem à BPW. Olha, mulheres que querem mudar suas histórias ou construir uma história de valor, o meu convite para vocês é o seguinte: participar de uma rede internacional sempre vai ser uma grande oportunidade de experiências, conhecimentos, troca sempre é excelente. Tá? E isso às vezes independe do negócio, porque a gente está abrindo barreiras, descobrindo novos mundos, tendo exatamente como trocar com pessoas que estão aqui para contribuir com a gente. Localmente, participar de uma BPW local, como Porto Alegre, qual é a vantagem? Eu acredito que a maior vantagem é que a gente possa, é justamente esse espírito de troca. Eu acho que quando a gente vai para algum lugar, como a BPW, que eu digo que ela está à frente do seu tempo, ela veio com essa questão, eu dou e eu recebo, a gente recebe muito. Né? Então, por exemplo, olha, eu conheci vocês, eu já vi uma palestra fantástica do Rogério, a Ana já trouxe várias coisas, já trouxe oportunidades, eu estou conhecendo vocês, mas a gente não está fazendo isso porque, eu vou fechar um negócio, não é isso, a gente está fazendo isso porque a gente está expandindo oportunidades, expandindo conhecimento, e fazer parte de uma rede é pensar em muito mais do que fazer uma vendinha, é pensar quais as oportunidades eu vou gerar disso, quantas pessoas eu vou conhecer, não para fazer um networking vazio, mas um networking genuíno, né? E com base em valores que são muito importantes. Nós, mulheres, estamos juntas para crescer, para desenvolver. Isso não exclui os homens. Nós temos que estar ombro a ombro. E quando a gente entender que a gente construindo junto, não homem melhor, mulher melhor, mas seres humanos construindo junto, eu acho que melhor vai ficar a nossa existência, seja como BPW internacional, nacional ou local. Mas a principal vantagem é espaço de troca, experimentação. Tem um projeto maravilhoso, traz. O que a gente puder fazer, ele vai ser feito em benefício das mulheres. Isso não quer dizer que tu vai ficar famosa de hoje para amanhã, isso quer dizer que tu vai abrir teu campo, teu espaço, as tuas oportunidades, e aí tu vai fazer a diferença para as pessoas. E quando tu faz a diferença para as pessoas, tu também recebe a diferença. Né? Então, eu acredito muito nessa realidade exponencial dessa rede.
Silvana Bastian, presidente da BPW Porto Alegre. A gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de te pedir para tu deixares uma mensagem para todas as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento aqui pela Rede Sul. Minha mensagem para vocês, eu vou parafrasear o Walt Disney, mas eu sempre digo assim, a gente fundou a BPW em 2015 justamente acreditando no seguinte, que a gente já existiu, mas a gente retomou as atividades em 2015, né? Se tu pode sonhar, tu pode fazer. E eu acho que essa é a coisa mais importante de tudo que a gente faz. Se ele está no teu campo de sonho, te une às pessoas que querem fazer isso e transforma em realidade. Então, pode sonhar, seja como mulher, como homem, como projeto, o que tu quiser. Te junta com quem pode sonhar e transformar esse sonho em realidade. E a gente consegue, né, Ana? A gente consegue, né, Ana? E aí a gente vai longe. Mas é uma coisa, unir, acreditar e fazer. Que só de objetivo a gente não vive, mas de muita ação e foco a gente vai longe. Então, pela tua mensagem, e trazendo aqui, eu fui uma história diferente da BPW, né? Normalmente a BPW, mulheres convidam a BPW. E a pessoa que me convidou para estar na BPW foi o Rogério. Ele já conhecia a BPW e falou assim, olha, tem uma associação de mulheres de negócio que você vai se conectar, porque tem propósitos muito semelhantes aos seus. Então, se hoje eu estou na BPW e criei muita coisa, aprendi muito e cresci muito, foi por indicação do Rogério. Um homem ombro a ombro, né? Ombro a ombro. Silvana, muito obrigado por estar aqui com a gente. Se você não teve a oportunidade de ir na Feira Brasileira de Varejo, que aconteceu lá no centro de eventos da Fiergs, não se preocupe. Depois do intervalo, nós vamos contar para você tudo o que aconteceu. Vamos falar com o presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, Arcione Piva, e você vai conhecer um pouco. Quem sabe em 2023 vai estar lá. Fica aí com a gente. Daqui a pouquinho tem mais Movimento Empresarial. O programa Movimento Empresarial está visitando essa 9ª edição da Feira Brasileira do Varejo, aqui no Centro de Eventos da Fiergs. Como sempre, a FBV é um evento muito grande, um evento que traz pessoas do Brasil inteiro e traz principalmente as novidades, as tendências do que está acontecendo no mundo do varejo. Então veja o seguinte, aqui a gente tem realidade virtual, a gente tem diferentes plataformas de inteligência artificial voltada ao varejo, a gente tem diferentes soluções de ERPs voltadas ao varejo. A gente conseguiu visitar o stand da FEComércio e principalmente o stand do Cindy Lojas, que é o promotor de tudo isso que está acontecendo aqui. Diferentes instituições financeiras que também são capazes de trazer apoio para os varejistas que estão aqui expondo e apresentando as suas soluções. É claro que nós sabemos que nós estamos nesse momento de pós-pandemia, ou seja, é um dos grandes eventos que a cidade de Porto Alegre realiza e que está acontecendo pela primeira vez depois de toda essa pandemia que a gente viveu. Nós sabemos que existe uma vontade das pessoas de participarem e dos expositores de estarem aqui. Isso a gente viu. A gente vê as pessoas circulando, a gente vê os stands sendo visitados e as pessoas com muita vontade de apresentar, de conhecer. Mas também é verdade que tem um espaço bastante importante aqui para novos expositores estarem nas próximas edições.
Então, a Feira Brasileira de Varejo, ela é uma feira muito importante. A gente conversou com o presidente Arcione Piva há 2 programas atrás, e estamos conversando aqui dentro da feira, justamente para ele falar um pouco sobre como é que foi essa feira, o que está acontecendo de diferente, e trazer como é que ele está percebendo a realização da feira frente às expectativas que a gente tinha. A Feira Brasileira de Varejo faz parte do calendário nacional de eventos na área do varejo. É uma feira de importância muito significativa e que, para todos os lojistas que querem se manter atualizados, todos os lojistas que querem conhecer as tendências no Brasil e no mundo, precisam estar aqui, precisam participar, circular pelos estandes, conhecer as novas tendências, entender o que está acontecendo e fazer novas conexões. Sem dúvida, a Feira Brasileira de Varejo é um espaço para as pessoas conversarem, se encontrarem, falar sobre negócios, articular novas parcerias, e a gente tem diferentes espaços que estão colocados aqui para que isso seja feito. Espaço para pitch de startups e de novos negócios que estão sendo apresentados aqui, desfiles, ou seja, para quem não veio neste ano de 2022, fica a dica, em 2023, de jeito nenhum, deixe de estar presente aqui na Feira Brasileira de Varejo para conhecer tudo isso que está acontecendo. A gente vai mostrar algumas imagens que a gente captou durante essa nossa visita, para você que não teve a oportunidade de estar aqui, saber um pouco mais do que se passou. Acompanhe com a gente. A gente está muito feliz aqui com a 9ª edição da FBV, da Feira Brasileira do Varejo, realizada aqui na Fiergs, nesses 3 dias, 24, 25 e 26 de maio aqui de 2022. Estou muito feliz pela quantidade de público que veio até nos visitar, da qualidade dos expositores, todos esses, tanto os serviços como a qualidade do público, atendeu totalmente nossas expectativas que a gente tinha planejado antes da execução da feira. Estamos muito felizes por tudo isso que aconteceu nesses 3 dias aqui na Feira Brasileira do Varejo. Bom, nós tivemos aí 4 pilares da feira, que é a feira da FBV Moda, FBV Soluções, FBV Tech. Além disso, tem a parte do congresso aqui, que até estamos vendo a imagem aqui atrás, né? É onde foi um palestrante de renome nacional, com uma presença de público muito boa. Então, tudo funcionou perfeitamente, assim, até acima das nossas expectativas. O mais difícil foi chegar o dia 24 de maio, viu? Porque a gente não sabia se fazia ou se não fazia, e a gente tomou a decisão de fazer. A expectativa do primeiro dia sempre é a parte mais difícil, Rogério. E, a graça de Deus, a gente conseguiu superar todas as nossas expectativas, e hoje estamos podendo comemorar aqui, nesse último dia, um sucesso total da FBV 2022. Com certeza absoluta, vai ter aqui nesse mesmo local nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2023. E nosso compromisso da diretoria de Cindy Lojas e colaboradores
é de, no mínimo, triplicar o tamanho da feira em relação a 2023. Temos muito espaço, tem muita gente interessada, muita gente que veio até aqui, que não é expositor e que está bem disposto a estar aqui conosco aqui no próximo ano. Alcione Piva, muito obrigado. Obrigado. A minha palestra é uma ideia que surgiu há um tempo, antes da pandemia, comigo, com a Angélica Noguês, que é minha parceira de trabalho, você conhece. A gente se titula Inquietadoras de Mulheres, porque a gente pega empreendedoras ou pessoas que estão no mercado de trabalho e querem se transformar, e mulheres que têm vontade de dar um up na vida e ficam inseguras. Então, o nosso foco é trabalhar conteúdo, conexão, inspiração, né? Mas de uma forma divertida. Porque a gente diz o seguinte, o poder do sorriso. A Angélica, ela tem uma característica de falar muito tudo organizadinho, ela trabalha muito com produtividade, com administração de tempo, e eu sou essa pessoa explosiva, cheia de ideias, cheia de coisas, rápida, ligeira, porque quem vem do varejo, assim, é o aqui e o agora. Se você esperar para amanhã, você perde. Então, juntou essas duas pessoas côncavas e convexas, e nasceu o Enjoy Mulher. Aí nós fomos assim de loja conversar com as pessoas, porque ela conhece, eu também, a gente é parceira deles em treinamentos, de outras instituições também. E aí falou, vamos fazer dentro do palco de moda, uma palestra Enjoy Mulher. E a gente montou uma estrutura de 3 dias, com temas diferentes, mas com foco mulher. Mas não só para a mulher, para aquele homem que cuida da mulher, para aquele homem que atende a mulher, porque olha, nós somos um bicho esquisito, né? Que a gente já dizia, né? Mulher é um bicho esquisito, todo mês sangra. Então a gente não sabe como é que ela é, como é que ela está hoje. E às vezes um homem ou se arma de uma forma muito bruta, ou ele se afasta. E aí dificulta as relações profissionais, amorosas e tudo mais. Mas de amor a gente não está falando, a gente está falando de negócios, de trabalho. Então que o homem entenda que nós somos assim, mas a gente está aberta. E que nós temos o poder de mudar a nossa vida com as nossas atitudes. E como é que a gente fala isso para todo mundo? Porque nós não somos orientadoras ou coach, a gente manda o recado, a gente inquieta grupo de mulheres. E isso veio para a feira, depois de uma pandemia, 2 anos todo mundo isolado. A Angélica faz uma brincadeira muito legal, #TiroPijama, por você se incorporar mesmo dentro de casa. E a gente agora está aí no mundo dizendo, somos inquietadoras. Enjoy, divirta-se, se atreva, mete a cara. E é isso que a gente está aqui na FM. Eu não podia parar de deixar de dar um abraço, atrapalhando aí ainda. Ai, eu adorei. Mas a gente vai ter continuidade, que ele tem outra pergunta para te fazer. Bem, inclusive você foi num dos primeiros momentos que estava no BCI, sim, lembra? Com certeza. E ali a gente já vinha falando de ter um Enjoy no BCI. Que era exatamente esses encontros que a gente andou fazendo em algumas cidades. Numa, inclusive, a gente botou 162 mulheres. Olha aí. Até dançar a música da Carioca, o pessoal dançou. Então, aonde o lugar nos chama, a gente manda o recado, o nosso recado, mas o recado que a instituição, ou a cidade, ou a empresa quer passar. O seu grupo de vendedores, de colaboradores, não importa. A gente faz palestras focadas sempre com foco de mudança, de empoderamento, de apoderado sem empoderamento, que não é uma palavra feminina, de alegria, de conteúdo, de descontração e diversão. A gente aprende se divertindo, né? Gente, foi fantástico. O primeiro dia eu vi a timidez das pessoas. 2 anos paradas, ela estava devagar. A minha leitura, que eu sempre estudei o corpo, né? As pessoas entravam assim, não sabendo para onde olhar, meio inseguras de se soltar, de se falar, porque realmente nós vivemos 2 anos em puro desespero e enclausurados.
não é da nossa natureza. Aí a gente começou a ver que na metade da feira, que eu estou aqui desde a abertura, as pessoas começaram a se encontrar, a se abraçar, porque, gente, não tem coisa melhor do que o abraço. Não tem coisa mais energética do que o toque. Nós somos seres humanos, né? E no segundo dia, gente, isso aqui bombou. E eu mesma falo por mim, eu nunca fiz tanto contato numa feira. E o primeiro dia foram os meus melhores contextos, foram os meus melhores contatos, que eu tive mais tempo de falar. E o segundo dia eu fui vista, todo mundo se viu, todo mundo se cumprimentou. Hoje é o último dia, a gente sabe que está todo mundo já cansado, outro não vem, outro não vem. Mas você não está sentindo uma energia positiva, um otimismo? Já se fala que agora, uma data importante do varejo, que vai ser o Dia dos Namorados, já está todo mundo bolando eventos nos shoppings, eventos na rua, as lojas já estão se falando. Há quanto tempo a gente não pensava num kit especial para o Dia dos Namorados? A gente nem queria falar que era o Dia do Namorado, que não podia sair com ela. Hoje já está todo mundo trazendo essa coisa gostosa do varejo, que dá dica, de oferecer um agrado para o cliente, né? As ruas estão se preparando, a gente está falando agora de recuperar o centro de Porto Alegre. Olha quanta boa, quer dizer, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu ouvi outro dia uma coisa que eu achei maravilhosa. A gente, em vez de olhar a perda, eu tenho uma coisa que eu falo muito de luto criativo, porque quando a gente trabalha a perda, a gente, em vez de ficar se amargurando, como a gente tem que se erguer e dar a volta por cima. E eu comentando com a minha filha, que eu tenho uma filha já grandona, né, uma empresária, e ela disse, mãe, até um pé na bunda nos bota para frente. É uma pandemia que não vai nos botar para trás. Então essa feira é isso aí. Para mim, a FBV veio para mostrar que estamos vivos, estamos fortes, aprendemos com o erro, nos ressignificamos. Então a gente está pronto para o que deve é. E o que vai vir é melhor ainda.